o samba enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel em homenagem ao fruto 100% brasileiro, o cacau. E do caju temos a castanha e o pendúculo. Tudo se aproveita, viu, gente? E o Nordeste concentra quase 100% do cultivo. Vamos então falar da produção brasileira e a importância desse alimento agora com Franzé Souza, que é presidente da Associação dos Cajucultores do Estado do Ceará. Muito bem-vindo. Boa tarde, Simone. Muito prazer falar aqui no canal AgroMais, dessa cultura tão importante que é o caju aqui no estado do Ceará. Prazer é todo nosso em tê-lo aqui para essa conversa. A gente falou tanto aqui no Carnaval do Caju. E agora vamos ter a oportunidade de conversar com você. Nordeste aí, né, concentrando quase 100% do cultivo. Mais da metade da área fica no Ceará, é isso? Bom, inicialmente eu queria era parabenizar aqui a Escola de Samba Mocidade Independente Padre Miguel e o governo do estado do Ceará, porque patrocinou esse desfile, e num momento muito importante aqui para o agronegócio da cajucultura do estado do Ceará, levando para o Brasil inteiro, né, a importância dessa fruta genuinamente brasileira e nordestina, embora haja alguns indícios de que foram encontradas algumas plantas na Amazônia, que é o caju. Então, o caju é uma fruta genuinamente brasileira e nordestina, como acabei de falar, e o Ceará responde por 55% a 60% dessa produção aqui no Brasil. Então, a cajucultura é de uma importância fundamental para o Estado. É uma cultura que ainda continua sendo o segundo lugar na pauta de exportação do Estado, exportando em torno de 30 milhões de dólares anuais. É uma cultura que mantém, gera renda e gera trabalho na entre safra, na hora em que o estado do Ceará e o Nordeste não tem nenhuma produção, em função da estação climática, gera 200 mil empregos no campo, na colheita, e gera de 20 a 25 mil empregos na indústria. Então, é uma cultura importante nesse aspecto. É uma cultura também de um apelo social muito importante, porque 70% dela está na mão do pequeno e do médio produtor. Então, um apelo social muito grande. E tem um dado interessante: é também uma cultura com um apelo ambiental importante. Você precisa ver a beleza cênica de que seja uma quinta de cajueiro ou um cajueiral aqui no Nordeste. Então, a cultura da mais alta importância, uma cultura que viveu, vamos dizer assim, três épocas, né? Primeiro, na década de 60, 70, ela foi cultivada por incentivos da Sudene, dos incentivos fiscais do 3418, do FISET, como uma cultura de reflorestamento. Depois, na segunda fase, houve uma pesquisa muito acentuada da empresa estadual de pesquisa aqui do Ceará, da EPASSE, seguida pela Embrapa, que trabalhou o cajueirão não precoce, que hoje, vamos dizer assim, é a salvação da lavoura da cajucultura do Estado e do Nordeste, sendo o Ceará o primeiro lugar, segundo lugar o Piauí, terceiro lugar o Rio Grande do Norte. O Ceará hoje representa 70 mil toneladas ano, o Piauí é com 25 e o Rio Grande do Norte com 17 mil toneladas. E tem esse apelo também ambiental muito interessante. E o mais importante do caju é que ele tem, além do fruto, que é a castanha, né, ele tem o pseudofruto, ou pedúnculo, em que você tira ou produz alimentos espetaculares, como a cajuína, como o melado do caju, como a polpa, como o suco, como a geleia, né, e agora o hambúrguer, né? Aqui nós temos uma empresa no Ceará, que é a Cione, que trabalha muito essa culinária da cajucultura, de modo que é uma cultura fundamental para o Nordeste, para o Ceará e para o Brasil. Então, mais uma vez, eu parabenizo aqui a Escola de Samba por ter feito esse trabalho. Espero que o Brasil desperte para a importância dessa cultura. A Federação da Agricultura, a FAEG, da qual a Ascaju e eu, como presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Horizonte, somos vinculados, e, consequentemente, a CNA, vem prestando também um novo trabalho importante, que é a assistência técnica gerencial, formando grupos de produtores
e prestando assistência para que cada vez mais essa cultura se desenvolva e permaneça atuante e gerando renda e para o Brasil, para o estado do Ceará, enfim. É isso aí, o Franzé, gera emprego, renda para muitas famílias que vivem da castanha aí do caju. A gente está falando do pequeno ao médio produtor, é um patrimônio do Ceará que atende aí a nossa produção nacional, exportação também, né? Já que você falou que 60% do Ceará cultiva aí o caju. Nesse caso, quando a gente fala nessa diversidade toda, né? Você acabou de falar, né? Da polpa, o suco, do bagaço, a fibra, que é utilizado, eu estava lendo aí, e na fabricação de uma série de produtos, como hambúrguer também e tecidos, né? E quando a gente fala dessas cultivares desenvolvidas pela Embrapa, não é, que são mais produtivas e resistentes às doenças, como o caju anão. Qual a cultivar que você acredita? Eu falei agora do caju anão, mas outras novas tecnologias importantes aí para manter a produção, o aumento da produtividade aí no estado? Olha, a pesquisa na cajucultura no Ceará, ela iniciou no município de Pacajus, que coincidentemente é o município onde eu nasci, e essa estação experimental lá até pertenceu a meu avô, Antônio Raimundo de Souza, que vendeu essa propriedade na década de 50 para o Ministério da Agricultura. E a EPAS iniciou a pesquisa e depois foi continuada, e muito bem continuada pela Embrapa, mas, por incrível que pareça, o cultivar do cajueiro não precoce, ainda hoje, é a CP76, Cajueiro de Pacajus 76. A Embrapa desenvolveu outros clones, a universidade também desenvolveu outros clones, mas isso varia muito de região para região. Mas, em linhas gerais, o CP76, iniciado pela EPAS e muito trabalhado também pela Embrapa, continua, no meu ponto de vista, aliás, no nosso ponto de vista, acho que é mais ou menos consenso aqui no Estado, que o CP76, esse que você está mostrando aí, continua sendo o clone mais interessante. O governo do Estado do Ceará vem distribuindo essas mudas, já distribuiu em torno de 16 milhões de mudas para os pequenos produtores, e além de ser uma castanha bom rendimento, o pedúnculo, né, ou pseudofruto, ele é o mais apreciado porque ele é avermelhado, que é uma cor que chama mais atenção e o exportador gosta demais dessa cor, desse fruto, e é desse material que se faz realmente hoje, né, esses derivados do pseudofruto. Há um dado interessante para Franzé, então vocês. quantos quilos de castanha aí por hectare dessa cultivar que você citou aí? Bom, é o seguinte, o cajueiro comum hoje ele tem uma média de produtividade baixa de 370 quilos por hectare. O cajueiro anão, que já no primeiro ano, o cajueiro anão precoce, que já no primeiro ano começa a produzir, quando ele atinge a sua produção, que é mais ou menos no quinto, sexto ano, ele chega até a dar 1.500 quilos de castanha por hectare, enquanto o comum, né, bem tratado, ainda chega a 400, 500 quilos. Então, mais o importante que eu quero enfatizar é a questão do aproveitamento do pedúnculo. Hoje, a cajucultura só se viabiliza se você aproveitar o pedúnculo. A cajucultura é como se fosse um edifício de 10 andares. Um andar é a castanha e 9 andares são de pedúnculo. Então, o aproveitamento do pedúnculo é que, na realidade, hoje, viabiliza a produção da cajucultura no estado do Ceará. E tem um dado interessante: um produto chamado melado de caju, que ninguém pode chamar de mel, mel é só quando é de abelha, além de ser um alimento altamente rico em vitamina C, em carboidrato, em açúcares, ele é um alimento funcional. Para você ter uma ideia, esse alimento é importante até para as senhoras, com relação à questão, né, de menstruação. Então, é um alimento funcional e o cajueiro não precoce CP76 continua sendo o mais procurado aqui no estado do Ceará. Agora mesmo, né, em Pacajus, nós temos um grupo da ATEC de cajucultura e o governo está distribuindo essas mudas e a federação, a FEEC, acompanhando através do programa
de assistência técnica gerencial e realmente tem sido a salvação da lavoura do caju. Você, quando iniciou a matéria, você trocou por cacau. Não sei se Eu você lembra. falei, Você falou cacau, então, mas inclusive nós temos aqui um fale, mas deputado. a importância do caju, você desmembrou muito bem aqui pra gente hoje, viu, Franzé? A gente aproveita da castanha ao pendúculo, como você bem citou, viu? Eu só queria concluir aqui que nós aqui do Ceará, o cacau é o da Bahia e o caju é o cacau do Ceará. Então, Ceará, tá certo, Franzé? poder transmitir alguma coisa aqui com relação à cultura, essa cultura da mais alta importância para o estado do Ceará. Com isso, a gente finaliza aqui a nossa entrevista. Eu conversei com o Franzé Souza, que é presidente da Associação dos Cajucultores do Estado do Ceará. Muito obrigada por essa entrevista, por essa aula aí hoje, viu? Aqui com a gente hoje, viu? Até uma próxima. Aqui estarei sempre à disposição e a Federação da Agricultura, hoje, nessa nova administração aqui do presidente Amilcar, está de portas abertas para vocês quando precisar, ok? Certo, tchau, tchau. Boa tarde para você. 17 horas 40.